Olá, hoje a gente vai mergulhar numa das religiões mais antigas e, olha, mais influentes do mundo, mas que muita gente nem ouviu falar, o zoroastrismo. É uma fé que ajudou a moldar ideias que hoje são super comuns para nós, mas a história original, essa quase ninguém conta. E aí fica a pergunta, né? Como é que a gente faz para entender de verdade uma fé com mais de 3.000 anos de história? O segredo, e a gente vai descobrir junto, é entender a estrutura dela, a lógica que conecta tudo, sabe? Desde a criação do universo até as práticas mais simples do dia a dia. Para facilitar, a gente dividiu essa análise em três partes. Primeiro, vamos ver a grande história cósmica, o mito. Depois, as 5 crenças principais que nascem dessa história. E, por fim, como tudo isso aparece nos rituais e em alguns mal-entendidos que existem por aí. Ok, vamos começar? Para sacar o zoroastrismo, a gente precisa primeiro entender a sua história épica da criação. Esse mito que dá sentido a todo o resto. A visão de mundo zoroastriana divide o tempo em 3 grandes atos. Primeiro, uma era em que só existiu o bem. Depois, a era em que a gente vive agora, marcada pela briga entre o bem e o mal. E por último, uma era da vitória final, quando o bem vai reinar para sempre. No comecinho de tudo, antes de qualquer coisa, só existia uma entidade, Ahura Mazda, o sábio senhor. Ele é visto como único, absoluto e, o mais importante, a fonte de pura bondade. Dele não pode sair nada de ruim. Agora que a coisa fica muito interessante. É o momento crucial da criação. Ahura Mazda criou 2 espíritos e deu a eles o livre-arbítrio. Um, Espenta Mainho, escolheu o caminho da verdade e da bondade. O outro, Angra Mainho, escolheu a mentira, a destruição. Foi essa escolha que deu início a toda a treta cósmica. E onde a gente entra nessa história toda? Bom, a Terra é o campo de batalha e cada pessoa é um soldado nessa guerra. Assim como os espíritos gêmeos, todo mundo tem a liberdade de escolher entre o bem e o mal. E as nossas escolhas, elas têm um peso cósmico. Agora vamos avançar um pouco. Essa grande história cósmica não é só um conto, não. Ela é a base para um monte de crenças filosóficas que literalmente mudaram o mundo. Dá para entender todo o pensamento zoroastriano a partir de 5 ideias principais. São conceitos que nascem direto daquele drama cósmico que a gente acabou de ver. A primeira crença, e talvez a mais revolucionária, é o monoteísmo. A ideia de um único Deus que é totalmente bom e criou tudo foi uma quebra de paradigma gigantesca numa época em que a maioria das religiões tinha vários deuses, muitas vezes bem previsíveis. A partir daquela escolha dos espíritos gêmeos, surge a primeira ideia clara de um mundo sobrenatural dividido. De um lado, seres de luz, anjos que ajudam Ahura Mazda, do outro, entidades das trevas, demônios que seguem o espírito do mal. Uma ideia que, vamos combinar, ecoou por milênios. E aqui está o pulo do gato. Se Deus é todo bom, por que o mal existe? O zoroastrismo dá uma solução filosófica genial para isso. O mal não foi criado por Deus. Ele é uma consequência direta do livre-arbítrio. O mal existe porque a escolha existe. Simples assim. E essa luta toda não é para sempre. Eles acreditam num fim dos tempos, sabe? Um dia do juízo final, em que um Salvador vai aparecer e liderar a batalha final. Depois disso, todas as almas serão julgadas pelas suas escolhas. E aí é céu para quem foi justo e inferno para quem não foi. Beleza, já entendemos a história e as crenças. Agora vamos para a parte final. Como é que essas ideias tão profundas aparecem no dia a dia, nos rituais dos zoroastrianos? Primeiro vamos quebrar um mito aqui, o maior de todos. Os zoroastrianos não são adoradores do fogo. Não é isso. O fogo é sim um símbolo sagrado que representa a pureza, a luz e a energia de Ahura Mazda. Mas a adoração, essa é só para Deus. A vida religiosa deles tem algumas práticas centrais, como 5 orações diárias, sempre viradas para uma fonte de luz. E eles têm um respeito imenso pelos 4 elementos, fogo, água, terra e ar, que são sagrados e não podem ser poluídos de jeito nenhum. E essa ideia de não poluir os elementos nos leva a um dos rituais mais diferentes deles, o funeral. A vida em comunidade também tem algumas regras. Por exemplo, eles não tentam converter ninguém para a religião deles. Casamento fora da fé também não é permitido. E o respeito pela natureza é tão grande que é proibido cortar árvores vivas ou comer animais sagrados, como o galo, que é um símbolo da luz. Céu, inferno, anjos, demônios, um salvador, o juízo final. Se tudo isso soa familiar, não é coincidência.
Muitos pesquisadores acreditam que o zoroastrismo foi a primeira religião a organizar essas ideias e que elas influenciaram, e muito, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. E isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Como será que a nossa visão da história e da própria fé mudaria se a gente reconhecesse as raízes tão antigas de algumas das nossas ideias mais básicas? Fica aí pra gente pensar. E aí, gostou dessa conversa? Se esse conteúdo foi interessante e abriu novos horizontes, já sabe o que fazer, né? Segue o nosso canal, deixa aquela curtida, comenta o que achou e compartilha. Isso ajuda demais a gente a continuar trazendo mais temas assim para a luz do dia. Valeu?